Boa tarde a todos, irmãos. Eu saúdo a todos os irmãos do Goab com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos do Goab, estou aqui fazendo esta live para os irmãos aí do Goab que estão em trabalho, em home office, em casa, que não está podendo cultuar o Senhor conosco ali todas as quartas-feiras. Estamos sentindo muita saudade dos irmãos e eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que em breve os irmãos poderão estar conosco ali glorificando e exaltando o santo nome. Estou fazendo esta live, irmãos, não para eu ganhar fama, não, para ser conhecido, longe de mim disso, porque a palavra do Senhor diz que eu diminua e que Ele cresça. Então que o Senhor venha crescer mais e mais em minha vida. Mas eu estou fazendo esta live para deixar uma palavra para os irmãos meditar, né? Pelo fato dos irmãos não poderem estar ali cultuando conosco, pelo motivo de estar em home office, trabalhando em casa, mas nós ali da área Fabril estamos cultuando ao Senhor todos os dias, né? De segunda a sexta, às quartas-feiras também estamos cultuando ao Senhor ali no nosso setor, e o Senhor tem feito grandes maravilhas naquele lugar. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Então eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos, né, que estão aí nas suas casas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero também informar aos irmãos que estão em casa e que participam ali do grupo Atalaias em Cristo. Eu vou postar este vídeo ali no grupo Atalaias em Cristo. E aqueles irmãos que os irmãos conhecem, que não estão no grupo do Atalaias em Cristo e que estão em home office, em casa, se os irmãos puderem passar para esses irmãos também este vídeo, esta palavra, porque o Senhor grandemente falará com todos nós nesse início de tarde. Vou ficar muito agradecido se os irmãos puderem compartilhar, né, esta live com os irmãos aí que não fazem parte ali do grupo Atalaias em Cristo, mas que frequenta o Goab todas as quartas-feiras, amém? Quero deixar uma palavra para os irmãos aqui, onde se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, ao qual a epígrafe do texto vai nos dizer, amados irmãos, o jovem lunático. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Versículo 14, a qual a palavra do Senhor vai nos dizer assim, irmãos: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traze-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo,
dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? Disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Amém, amados irmãos? Esta é uma passagem a qual os irmãos, creio que os irmãos já ouviram esta passagem, né? Mas eu creio também que louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor falará grandemente aos corações dos irmãos através desta passagem. Irmãos, nós podemos ver aqui através desta passagem, a qual acabamos de ler o texto aqui, né, de Marcos 9, a partir do versículo 14, sobre um jovem lunático, ao qual a palavra do Senhor aqui vai dizer que este jovem, desde a sua infância, estava endemoniado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha um espírito mudo e surdo, né, amados irmãos? Nós podemos ver aqui que a passagem vai nos dizer que o seu pai já não aguentava mais com esta situação, não aguentava mais de ver o sofrimento do seu filho, ao qual esse espírito, amados irmãos, pegava este jovem e fazia dele de uma tal maneira assim que o pai já não aguentava mais, né? Ao qual ele se jogava no fogo, né? Se atirava no chão, começava a se bater, começava a espumar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver aqui então, irmãos, que a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus se aproximou dos seus discípulos, louvado seja Deus, encontrou ali uma grande multidão e os escribas, amados irmãos. E bem sabemos, amados irmãos, que os escribas eram aqueles que ensinavam as leis de Moisés, as leis de Deus. Porém, amados irmãos, eles ensinavam e interpretavam a lei de Moisés, mas não conseguiam ainda interpretar o propósito de Jesus aqui nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus acabara de vir ao monte, e a qual se transfigurar para Pedro, Tiago e João, Jesus encontrou aquela multidão, aquele alvoroço, e os seus discípulos ali sendo confrontados com os escribas e aquela multidão. Então Jesus perguntou para aquela multidão e para aqueles escribas o porquê eles estavam tomando aquela atitude com os seus discípulos. E aí um dos escribas começou a falar para Jesus a situação que estava ocorrendo, que o filho dele estava endemoniado, estava ali com um espírito mudo e surdo há muito tempo, e levou, amados irmãos, o filho dele para que os discípulos pudessem expulsar aquele demônio. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver aí então, irmãos, louvado seja Deus, que aquele escriba, mesmo conhecendo a lei, mas também eu creio que ele já estava conhecendo Jesus e sabia que Jesus vinha operando milagres, né, ali naquela região, onde Jesus passava, o milagre acontecia, ou o coxo levantava, ou o leproso ficava curado, ou o morto viera a ressuscitar, viera a ter vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio que esse escriba já estava com a sua fé e crendo que Cristo e os seus discípulos pudessem resolver o problema do seu filho, que estava endemoniado. Mas nós podemos ver aqui, amados irmãos, que o escriba levou o seu filho para os discípulos de Jesus poder expulsar aquele demônio. Só que aqueles discípulos, irmãos, não puderam expulsar aqueles demônios. E por que, amados irmãos, que aqueles discípulos não puderam expulsar demônios? Irmãos, nós podemos ver a situação, o momento ao qual nós estamos passando em toda a nação, em todo o mundo, com essa pandemia, com esse vírus, né, que está se alastrando no mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver, amados irmãos, que muitos cristãos estão igual a esses discípulos, estão com medo,
estão ficando confinados dentro de casa. Não, irmãos, que nós devemos ser super crentes, não, longe de mim, louvado seja o nome do Senhor. Sim, se o governo determinou, amados irmãos, que nós devemos fazer a quarentena, sim, nós temos que fazer a quarentena, temos que obedecer os nossos governadores, mas, amados irmãos, nós não podemos esquecer o Deus ao qual nós servimos, o Deus ao qual nos chamou para seguir o caminho santo do Senhor, louvado seja Deus. E esses discípulos, amados irmãos, nós podemos ver que eles andavam com Jesus, porém a fé deles ainda era pouca, era baixa, louvado seja o nome do Senhor, porque eles não conseguiram expulsar esses demônios. E trazendo esta palavra, amados irmãos, para os tempos de hoje, quantos crentes, amados irmãos, que dizem que são cristãos, louvado seja Deus, e estão, amados irmãos, com mais medo desse vírus do que muitos ímpios que não conhecem a Cristo, louvado seja Deus. Alguns cristãos, amados irmãos, que já estão entrando em depressão com medo. Por quê? Porque os ensinamentos, amados irmãos, deles não está sendo literalmente Cristo, onde as pregações a qual talvez esses irmãos possam ouvir e assistir não seja uma pregação cristocêntrica, onde Cristo é o centro da pregação, louvado seja Deus. E aí, amados irmãos, quando isso acontece, qualquer adversidade que vem para a vida de um crente que não está literalmente firmado na rocha que é Cristo Jesus, ele se amedronta, ele fica com medo, e a adversidade começa a ser maior do que a fé dele em Cristo Jesus, louvado seja Deus. E ali nós podemos ver então, amados irmãos, que Jesus, quando chega, algo diferente acontece, louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos ver, amados irmãos, que quando Jesus chegou e mandou trazer o menino até ele, quando o espírito imundo já viu Jesus, já começou a se atormentar, já começou a temer, amados irmãos. Nós podemos ver que até Satanás teme ao Senhor. E tem cristãos, amados irmãos, que diz que são cristãos, que está andando com Cristo, mas não está temendo ao Senhor, não está crendo em Cristo no momento a qual nós estamos passando. Está com medo, louvado seja Deus. Ei, mas eu estou aqui nesse início de tarde para falar para você, amados irmãos, o Deus ao qual eu e você serve é o Deus que pode todas as coisas, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Não temas, amados irmãos, com isso que está acontecendo no mundo. Isso são só princípio das dores, amados irmãos. Eu não estou querendo também aqui colocar medo no coração dos irmãos, não, mas esse é só o princípio, amados irmãos. Se alguns cristãos já estão ficando com medo com esse vírus que está matando pessoas, sim, que está matando, nós não temos que negar isso. Coisas piores ainda vão acontecer, e cristãos que não estão preparados na presença do Senhor não vão aguentar as tribulações que estão por vir ainda, louvado seja Deus. Amados irmãos, nós podemos entender aqui que Pedro, Tiago e João, que estavam ali com Cristo na transfiguração, se os irmãos lerem no livro de Atos dos Apóstolos, lá na frente, após descer o Pentecostes, Pedro e João, quando estavam indo à Porta Formosa, cheio da presença, cheio do Espírito Santo, o que eles encontraram ali? Um paralítico, um coxo da beira do templo da Porta Formosa. E quando eles chegaram ali em frente à Porta Formosa, que aquele paralítico, aquele coxo pediu uma esmola para eles, Pedro e João, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, falou para ele: ei, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Estendeu a mão para ele e falou: levanta e anda, pois eles estavam cheios da presença de Deus, e a cura chegou para aquele paralítico, louvado seja Deus. Então, irmãos, que nós venhamos aprender com esta palavra, que nós venhamos estar cheio da presença do Senhor, para que quando a adversidade vier para mim, para você e para suas famílias, nós, debaixo da autoridade do Senhor, nós venhamos repreender esses demônios que querem assolar a tua igreja, que querem assolar a minha, a sua vida. Louvado seja Deus, aleluias, glórias a Deus. Irmãos, que nós venhamos aprender com esta passagem,
E nós podemos ver ali, amados irmãos, que o pai daquele menino estava com mais fé do que aqueles discípulos, ao qual não puderam expulsar aquele demônio. Porque nós podemos ver, amados irmãos, que no versículo 23, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então você crê no Deus que você serve? É a pergunta que eu tenho para você nesse início de tarde. Você crê no Deus ao qual você louva, glorifique e exalta o nome dele? Então não temas, amados irmãos, por este vírus que está querendo assolar a igreja de Cristo. Ei, amados irmãos, eu tenho uma palavra para você. Eu e você, nós temos que ser referência para essas pessoas que não conhecem a Cristo neste momento. Nós não temos que ser mais medrosos do que o ímpio que não conhece a palavra. O Senhor conta comigo e com você neste momento, a qual a nossa nação está passando, para levar uma palavra de conforto para este povo. Louvado seja Deus. E ali, amados irmãos, então no versículo 23, Jesus perguntou para aquele pai, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Olha que lindo esta passagem, louvado seja o nome do Senhor. O pai do menino endemoniado disse a Jesus: eu creio. Enquanto aqueles discípulos que andavam com Jesus não tinham ainda verdadeiramente a crença em Cristo Jesus, porque eles não conseguiam expulsar este demônio, louvado seja Deus. E ali, amados irmãos, no versículo 24 ainda, o pai daquele menino, ele fala: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ei, o Senhor está contigo nesse início de tarde para ajudar na sua incredulidade. Se tem algo que está querendo fazer você parar no meio do caminho, não é essa pandemia que vai fazer você parar no meio do caminho. Clame ao Senhor igual este pai: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, que o Senhor vai fortalecer a sua fé nesse início de tarde. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, amados irmãos, nós podemos ver então que Jesus pegou e expulsou este demônio. Expulsou, amados irmãos, de uma maneira que o menino caiu como se estivesse morto, e aquela multidão, louvado seja Deus, já começou a indagar e falar: o menino morreu. Ei, mas aonde Jesus chega, não há morte, há vida, porque na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 14, no versículo 9, ou melhor, no versículo 8, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, filho? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai, porque eu vou para o meu Pai. Ei, Jesus aonde chega não há morte, há vida, porque ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vida chegou para libertar aquele rapaz daquele demônio que assolava ele desde a infância. Louvado seja Deus. Nós podemos ver então, amados irmãos, que quando Jesus expulsou aquele demônio daquele jovem, quando os discípulos chegaram em casa com Jesus, eles perguntaram ao Jesus: por que ou não pudemos nós expulsar? E aí Jesus vai responder no versículo 29. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. É aqui, amados irmãos, que o Senhor quer falar comigo e com você nesse início de tarde. Não basta, amados irmãos, nós irmos à igreja, nós irmos cultuar ao Senhor. Amados irmãos, estão muitos lugares, amados irmãos, não estou aqui para criticar ministério A, B, C, não. Estou aqui para pregar a palavra de Deus, a verdade. Mas eu tenho que falar uma coisa para os irmãos.
Tem muitos irmãos que estão aprendendo coisas que não têm fundamento bíblico. Amados irmãos, tem muitos líderes, pastores, querendo ensinar para suas ovelhas completamente o que não condiz à Bíblia. Querendo colocar coisas dentro da igreja, luzinha piscando, máquina de fumaça, vassoura ungida. E Jesus aqui falou para os seus discípulos: esta casta não pode sair com coisa alguma, não pode sair com vassoura ungida, não pode sair com luzinha piscando, com máquina de fumaça, com paredes pretas, não, só sai com jejum e oração. E aí, amados irmãos, eu tenho uma palavra para você nesse início de tarde. Se você é firmado na rocha, se você jejua, você ora, você também vai ter as mesmas autoridades que Jesus teve aqui na terra. Louvado seja Deus. Autoridade para expulsar demônios, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós estamos vivendo, amados irmãos, uma geração que alguns crentes, amados irmãos, alguns cristãos estão sendo incrédulos. Porque Jesus mesmo disse aqui no versículo 19, e ele respondendo nos disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Até quando? Porque estão aprendendo coisas fora da palavra do Senhor. Muitos ministérios, amados irmãos, estão deixando de jejuar, estão deixando de orar. Para quê? Para querer trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, querendo influenciar os cristãos com as coisas do mundo, ao qual, amados irmãos, nós estamos completamente a inversão da palavra de Deus, ao qual a palavra do Senhor diz que é a igreja que tem que influenciar o mundo, não o mundo influenciar as igrejas. Por isso, amados irmãos, que nós estamos vendo nos tempos de hoje, a qual estamos passando com esse vírus, muitos crentes igual a esses discípulos, com medo. Por quê? Porque não estão em oração, não estão em jejum, estão aprendendo coisas que não agradam ao Senhor. E quando aparece um momento de adversidade, um momento de atribulação, a sua fé é pequena para poder suportar essa tribulação, para poder suportar este momento a qual estamos passando. Ei, amados irmãos, reflitam nesta palavra, louvado seja Deus. Castas de demônios só saem com jejum e oração. Não é com vassoura ungida, álcool ungido. Não é colocando coach dentro das igrejas. Não. É com palavra de Deus, palavra que liberta, palavra que restaura, palavra que cura e palavra que exorta. Louvado seja Deus. Aleluias, glórias a Deus. Muitos crentes, amados irmãos, está igual esses discípulos, que Jesus está falando, ó geração incrédula. Cultua o Senhor, vai à igreja, mas só para cumprir a liturgia do culto. Só vai para mostrar que está cultuando o Senhor, mas não está literalmente na presença do Senhor, cheio da presença do Espírito Santo, aonde aparecer um endemoniado e liberando uma palavra, você pode expulsar demônio, aonde você pode curar um coxo. Louvado seja Deus. Jesus disse: se credes em mim, obras maiores do que eu vos fará. Louvado seja Deus. Mas uma pequena tribulação, amados irmãos, que está acontecendo aqui no mundo. Tem cristãos que já estão amedrontados, entrando em pânico, entrando em depressão, porque estão aprendendo de forma errada. Não se ouve mais em alguns lugares falar de salvação, não se ouve mais, não se pode mais falar, amados irmãos, sobre o pecado, porque se falar do pecado é errado, é perigoso você perder alguns membros, alguns dizimistas grandes dentro da igreja. Mas Jesus disse: a minha palavra pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra continua a mesma. Ei, amados irmãos, o Senhor Jesus está dizendo para você nesse início de tarde: creia no Deus a qual você serve. Não teme a essa pandemia que quer assolar o teu povo. Louvado seja Deus. Claro, muitos estão confinados dentro de casa, porque algumas empresas, pediram para que ficassem em casa. Mas não fiquem em casa, amados irmãos, só olhando notícias que bombardeiam a nossa mente, que quer colocar pânico em nossas mentes.
Vocês que são cristãos, amados irmãos, estejam em casa com sua família, mas façam culto, façam oração, jejua, se consagra, amados irmãos, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Isso não quer dizer, amados irmãos, que nós não corremos o risco de se contaminar com esse vírus. Sim, nós corremos o risco, sim. Mas quando nós cremos, quando nós estamos firmados na presença do Senhor, amados irmãos, se o Senhor quiser, Ele pode nos curar desse vírus. Tem irmãos também que pode acontecer de falecer por esses vírus, ao qual nós já conhecemos irmãos que que o Senhor já recolheu, mas eu creio que eles não perderam a fé. Agora o duro é, amados irmãos, ver alguns cristãos igual esses discípulos. Esse vírus querendo assolar os irmãos e alguns irmãos perdendo a fé em Cristo Jesus. Aí o Senhor não se agrada. Muitas vezes, amados irmãos, nós louvamos ao Senhor com hinos, amados irmãos, que às vezes nós não prestamos atenção no que nós estamos louvando. Quantas vezes, amados irmãos, nós queremos louvar para a igreja, mostrar para a igreja que nós louvamos bem, que nós entoamos louvores bem, mas bem sabemos, amados irmãos, que os louvores não é para a igreja, é para Deus, é para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor, aleluias. Quantas vezes, amados irmãos, nós louvamos louvores que está aí no momento bombando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Eu não sou contra esse louvor, não. Eu louvo esse louvor. Agora eu sou contra aquelas pessoas que louvam esse louvor e não sabem o que ele está louvando. Quantas vezes, amados irmãos, alguns irmãos já louvaram esse louvor aí, se a doença vier, Ele é Deus. Agora a doença chegou, os irmãos estão pior do que os ímpios, com medo. Ei, amados irmãos, nós temos que prestar atenção do que nós louvamos, das palavras ao qual nós lançamos, amados irmãos, porque a palavra, a minha, a sua palavra tem poder, tanto para amaldiçoar como para abençoar. Então que nós venhamos, amados irmãos, aprender com esta palavra. Que nós não venhamos ser, amados irmãos, essa geração incrédula, a qual Cristo está falando. Até quando estarei com vós? Ei, fisicamente Jesus não está conosco, mas Ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você nesse início de tarde: até quando eu estarei com vós, ó geração incrédula? Ei, amados irmãos, Cristo virá buscar a tua igreja, lavada e remida do sangue do Cordeiro. E depois que Cristo buscar a tua igreja, aqueles que ficar, amados irmãos, vão sofrer, porque eles vão passar pela tribulação. Vão ter ainda uma segunda chance. Mas, amados irmãos, ai daquele que ficar, que não for no primeiro arrebatamento. Ai daquele que vai sofrer, amados irmãos. Então que nós não venhamos ser essa geração incrédula, que nós venhamos aprender mais a palavra do Senhor, que nós venhamos, amados irmãos, meditar mais na palavra do Senhor, para que nós não venhamos ser enganados por alguns líderes que querem, amados irmãos, transformar o Evangelho. O Evangelho não é transformado, não. A palavra de Deus não é transformada. Quem tem que ser transformado é eu e você pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Agora o Evangelho não pode ser transformado, eu e você sim. Agora tem líderes, amados irmãos, teólogos, querendo colocar na cabeça das pessoas que não precisam falar em línguas, que não pode pular, louvado seja o nome do Senhor, que não pode, amados irmãos, falar do pecado, não pode mais falar que Jesus vai vir buscar a tua igreja. Estão querendo, amados irmãos, dispersar o povo de Deus, mas que nós venhamos nesse início de tarde, através desta palavra, aprender que não é vassoura ungida que vai expulsar certos tipos de demônios, que não é luzinha escura dentro da igreja, que não é máquina de fumaça, que não é laser piscando dentro da igreja, não, é oração e jejum, é consagração, amados irmãos. Que os irmãos venham ficar com esta palavra. Louvado seja Deus. Que os irmãos venham aprender com este momento a qual nós estamos passando.
Eu estou aprendendo muito, amados irmãos. O Senhor está falando muito comigo nesse momento ao qual nós estamos passando, que é um momento que o Senhor conta comigo e com você, para nós podermos propagar o Evangelho para essas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo. Que nós venhamos levar uma palavra de conforto, porque as pessoas estão apavoradas. Mas que nós não venhamos ser pior do que essas pessoas, ficar mais apavorado do que o ímpio que não conhece a palavra. Amados irmãos, eu creio aqui que todos os irmãos que estão assistindo esta live, o Senhor já dera livramento. O Senhor já tem operado grandes maravilhas. Então não é, amados irmãos, essa pandemia que vai querer colocar medo em mim e em você, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém, amados irmãos? Que os irmãos possam ficar com esta palavra. Louvado seja Deus. E eu creio, amados irmãos, que em breve os irmãos poderão voltar a cultuar conosco ali no Goab, porque como eu falei no começo, eu e mais os outros irmãos ali tá com saudade de vocês, irmãos. Então que nós venhamos ficar com esta palavra, que nós venhamos aprender. Castas de demônio só sai com jejum e oração. Louvado seja Deus. Agradeço a minha oportunidade, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, e agradecer ao Senhor, amados irmãos, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Mais uma coisa, volto a repetir, amados irmãos, não quero colocar medo nos irmãos, não, mas isso que nós estamos passando é só o princípio, amados irmãos. Coisas piores vão vir, e se nós não estivermos firmados na rocha, muitos não vão aguentar, muitos vão se desesperar e podendo colocar até a sua salvação em risco. Então que nós venhamos, amados irmãos, estar a cada dia na presença do Senhor e buscar mais a presença do Senhor. Amém, amados irmãos? Se você puder, curve suas cabeças, feche seus olhos, que nós vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor. Primeiramente por entrar na tua presença, para nós podermos glorificar, exaltar, bendizer o teu santo nome, dizer que só o Senhor é digno, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor irá fazer, Senhor. Te agradecemos, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor nos trouxe, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos conceda, meu Deus, uma boa tarde, Senhor, abençoada, Senhor, uma boa semana abençoada, debaixo da Tua graça, Senhor, da Tua rica e santa misericórdia, Senhor. Que o Senhor não venha deixar, meu Deus, que essa pandemia, que esse vírus, Senhor, venha nos assolar, venha nos colocar medo, pois nós estamos firmados, Senhor, na rocha que é o Cristo Jesus, que nenhum mal, Senhor, chegará à tenda de nossas casas, Senhor, as nossas tendas, Senhor, que nenhum mal, Senhor, cairá sobre nossas famílias, sobre a nossa nação, Senhor, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo que o Senhor me deu, eu repreendo, Senhor, meu Deus, este vírus nesta nação, que venha cair por terra, que ele venha partir por retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta nação, meu Deus, será uma nação saudável, Senhor, e que esta nação não sofrerá, Senhor, com este vírus, Pai, Pai, um sofrimento também econômico, que a economia do nosso país não venha a ser abalada, Senhor, como muitos estão dizendo, pois eu creio, Pai, que o Senhor está com as suas mãos estendidas para a nossa nação, meu Deus. Abençoa também, Senhor, os 4 cantos da terra, abençoa o Goab, Senhor, esses irmãos que estão aí nas suas casas, trabalhando em casa, Senhor, cubra eles com teu sangue, com teu Espírito Santo, não venha permitir, Senhor, que eles venham ficar igual esses discípulos, com medo, não podendo expulsar demônios, não podendo, Senhor, passar por essas adversidades que está acontecendo, mas que o Senhor venha derramar sobre eles, Senhor, a tua presença, o teu Espírito Santo e a autoridade que o Senhor nos concede, Senhor, de expulsar demônios, Senhor, de curar leprosos, Senhor, de curar enfermos, Senhor, de liberar palavra profética para este povo, Senhor. Continua nos abençoando, Senhor, para a honra e glória do teu nome, pois nós te amamos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Um beijo grande no coração dos irmãos e volto a falar, irmãos. Se vocês puderem compartilhar essa live com aqueles irmãos que não estão ali no grupo de Atalaia em Cristo, mas que participam do Goab,
que os irmãos venham compartilhar esta live. Deus abençoe a todos. Amém.